O grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia convocou esta conferência de imprensa, sobretudo para reagir de alguma forma a algumas declarações que foram feitas ontem em plena festa da Castanha, em que o Dr. Jardim disse basicamente que a nossa autonomia é uma treta. Ora, curiosamente ou não, veremos depois daquilo que eu tenho para dizer, o grupo parlamentar, a bancada parlamentar do PS Madeira está totalmente de acordo com o Dr. Jardim. Nós concordamos com aquilo que disse o Dr. Jardim. O que temos a acrescentar a esta matéria é que o carrasco desta autonomia é efetivamente o PSD Madeira e o Dr. Jardim. Este é que é o grande drama da autonomia da região autónoma da Madeira. Porque nós estamos num momento da nossa vida na região em que era fundamental a utilização de todos os instrumentos até a exaustão para garantir que a região ultrapassava estes momentos difíceis em que vive. Isto era, digamos assim, uma questão essencial para que, de alguma forma, os madeirenses pudessem estar sossegados relativamente ao futuro. Aliás, eu quero lembrar que é quando a discussão do orçamento retificativo, a bancada parlamentar do Partido Socialista no Parlamento da Madeira apresentou uma série de propostas que, nessa altura, vinham precisamente compensar os efeitos da crise interna. Fizemos-lo com consciência que a autonomia tem instrumentos para fazer isso mesmo, para criar soluções, para apresentar soluções distintas daquelas que se passem no país, de maneira a resolver problemas internos das famílias, das empresas da Madeira. Fizemos também, e apresentamos na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, uma proposta de decreto legislativo regional que nós chamamos de estabilizadores económico-sociais, cuja ideia principal era precisamente encontrar soluções compensatórias para aquilo que eram os efeitos da crise junto dos mais desfavorecidos, dos desempregados e dos desempregados. Ora, o PSD votou contra tudo isto que o PS Madeira apresentou, mas não fez só isto, ainda por cima contribuiu para usar esta autonomia contra as famílias e as empresas regionais. E por isso concordamos, é uma treta esta autonomia, porque o PSD usa contra as famílias e as empresas regionais. Como é que o fez? Aumentou impostos quando devia ter baixo, fez crescer o desemprego quando devia ter criado condições para diminuir e não compensou os mais pobres. E, portanto, concordamos com o Dr. Jardim. Esta autonomia à madeira de jardinista é uma treta. Agora, com a perspectiva deste orçamento restritivo que todos conhecemos, o PS Madeira voltou a apelar por várias vezes para que as medidas de austeridade que recaem sobre famílias e empresas não sejam aplicadas na Madeira. Nós fizemos várias vezes, dissemos várias vezes como devia ser feito. Aliás, é bom dizer que o PCP e o PSD Açores, julgo que é do vosso conhecimento, propuseram o mesmo que o PS Madeira. Propuseram que as medidas de austeridade do Orçamento Nacional não fossem aplicadas nos Açores, exatamente pelas mesmas razões que o PS Madeira apresentou. Ou seja, que os Açores é uma região ultraperiférica, com handicaps permanentes e especiais e, portanto, tem que ter medidas diferentes. Nós fizemos a mesma coisa, fizemos-lo primeiro, o PCP nos Açores e o PSD nos Açores acabou por copiar o PS Madeira e apresentou medidas dessa natureza. O problema é que o Governo Regional dos Açores já disse que o Orçamento Regional ia conter medidas compensatórias a essas medidas de austeridade sobre as famílias e as empresas. Disse mais, disse que o Orçamento Regional iria ser um orçamento a favor das famílias, de maneira a garantir que de alguma forma, os açorianos possam viver com maior equilíbrio face a esta altura de crise. Mas é bom lembrar que os açorianos hoje já pagam menos impostos do que os madeirenses, ganham maiores salários que os madeirenses e têm mais apoios sociais que os madeirenses. Só no orçamento de 2010 existia uma rúbrica de 24 milhões de euros do Governo Regional para apoios sociais. Ora, na Madeira, infelizmente, com a autonomia da treta que o Dr. Jardim criou, nós continuamos suspensos e atónitos a observar o Governo a manter a austeridade sobre as famílias e sobre as empresas e a retirar essa austeridade sobre ele próprio. Ou seja, nós não admitimos que o Governo diga que vai manter a austeridade sobre as famílias e as empresas e não a coloca a austeridade sobre o Governo Regional, sobre ele próprio, que é um exemplo de despesismo. Reparem, o Governo diz que não vai limitar gastos, anuncia apoios a outros estados de futebol, promove empresas públicas falidas, incentiva administrações despesistas e, em contrapartida, recua no apoio às famílias, recusa manter os salários da administração pública ou recusa apoios para a promoção de mais emprego. Ora, a bancada parlamentar do Partido Socialista, face a esta situação que consideramos muito grave, volta a apelar a que o Orçamento Regional para 2011, que o Governo Regional tem em preparação,
e a desafiar de alguma forma, prepare um orçamento de ruptura com aquilo que têm sido as opções do passado. Um orçamento que permita, basicamente, não atirar a austeridade sobre as famílias e as empresas, mas atirar essa austeridade sobre ele próprio, sobre o Governo Regional, que tem demonstrado um desvario governativo sem precedentes.